Agora, um ponto importante que o professor Edson coloca aí é o seguinte: tem uma discussão que, nesses últimos dias, até em função dos riscos nucleares, é o seguinte: não, o Brasil tem alternativas energéticas. Ele investe na energia nuclear porque tem outras ambições em jogo. Quer dizer, se hoje nós tirássemos a energia nuclear, as formas alternativas, a bioenergia, energia eólica, não dariam conta do recado, é isso? Justamente, quando se fala, algumas pessoas falam, não, nós temos eólica. Não, tudo bem, nós temos vento. Mas hoje nós podemos, supondo que nossa matriz energética, a partir de 2025, seja complementada só com eólica, né? A eólica precisa de um backup, ela precisa, quando não tiver vento, alguma outra alternativa tem que estar cobrindo aquela geração. E a eólica no Brasil, nós temos realmente muito vento, a eficiência, ela está disponível a gerar energia de 30% a 40%, dependendo da região, do dia, né? Ou seja, 30% a 40% do dia a gente tem vento. E quando não tiver vento, alguém ou alguma outra alternativa vai ter que entrar. Caso esgote a hidráulica, nós teremos que ter uma matriz energética, e hoje já é assim, né, um mix de energia, que é o que tem que ser. Né, E é impossível abrir mão da nuclear. Hoje seria impossível, porque a eólica hoje, todas, no planejamento energético, todas as alternativas foram acrescidas. Professor, né, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Por que são tão poucos os projetos ou investimentos em formas alternativas de obtenção de energia? Não, o Brasil, como eu estava falando, o Brasil tem que investir em todas as fontes. Não significa investir em nuclear que serão descartadas outras fontes. Na realidade, o que o país está fazendo é isso. Se pegarmos a matriz energética do PNE 2030, todas as alternativas, né, foram acrescidas. A nuclear foi o que menos teve acréscimo de potência instalada. A nossa participação, proporcionalmente, continua em torno de 3%. As outras alternativas aumentaram a participação na matriz energética proporcionalmente. Então, quando se fala investir em nuclear, não é deixar de investir em outras alternativas. O país tem que investir em todas as alternativas, porque a partir de 2025, acabando as hidráulicas, nós vamos ter que ter alternativas. Hoje o Brasil é um país que consome pouca energia. Hoje o nosso consumo per capita é em torno de 1.800, né, kWh. Comparado com o português, né, o consumo é em torno de 6.000, 5.000 a 6.000. Então, agora, se for pegar a tecnologia nuclear da usina, o que tem de spin-off? O que tem de desdobramento tecnológico para outras áreas? Ela dá esse desdobramento tecnológico ou a pesquisa nuclear, digamos, de outras áreas, de enriquecimento de urânio, IPEM e tudo, supre a necessidade de avanços tecnológicos fora da energia? Não, a indústria nuclear, pela exigência, né, dos componentes terem uma qualidade melhor de fabricação, porque elas não podem falhar, ou tem que ser uma falha mínima, então elas passam por um processo de qualificação na fabricação. E isso melhora a qualidade de fabricação dos produtos. Nos anos 80, a revolução de qualidade brasileira está associada à indústria nuclear. O programa nuclear, o Acordo Brasil-Alemanha, trouxe essa exigência de qualificação da indústria, que foi um legado muito importante para a indústria nacional. E isso, com o crescimento da indústria nuclear no Brasil, isso trará um benefício, com certeza. Além disso, a energia nuclear, né, as aplicações nucleares, além da medicina, hoje ela está presente em qualquer coisa que a gente toque, né? Os pneus dos carros, eles são irradiados atualmente para aumentar a segurança dos pneus. Então, mas não é necessidade de uma usina para isso. Assim, não é necessário. Fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com essa nossa discussão sobre o uso da energia nuclear no Brasil. Voltamos com 3-1, que hoje discute a produção de energia nuclear após o acidente do complexo de Fukushima, no Japão. Participam da conversa o presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Edson Kuramoto, a professora do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, Emiko Okuno, e o jornalista Luiz Nassif, aqui da TV Brasil. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador.
por que os projetos de novas usinas não saem do papel? Professor Ebico, deve ter uma razão aí que não é só falta de dinheiro, né? Eu acho que os projetos, segundo o que se diz, o governo está pretendendo, de fato, fazer. Mas eu quero fazer um comentário que é o seguinte: o professor Goldenberg, que eu considero uma autoridade no assunto de energia, ele disse que o Brasil tem hidrelétricas suficientes por muito mais tempo e que não há necessidade de energia nuclear tão cedo. Usina eólica, energia solar, que é cara ainda, e a biomassa. Eu também quero comentar que quanto mais se investe na segurança, que é o que todos os países da Europa, Estados Unidos, estão falando que vão rever o projeto de segurança de seus reatores, significa que a energia nuclear vai ficar muito mais cara do que é. E eu também gostaria de fazer um comentário que é o seguinte: está no site da Agência Internacional de Energia Atômica, que o reator nuclear tem uma vida média de 40 anos. E que atualmente foi prorrogado para mais 20 anos. Então, tem uma vida útil de 60 anos. Mas se a gente for olhar nos sites o período de funcionamento de usinas nucleares no mundo, a gente vê que não é bem isso. O tempo de vida média de reatores americanos, o tempo de vida média foi de 13,5 anos. Contando as e da Alemanha, 13,9 anos. Deve ter algum erro nesse site que a senhora conseguiu. O site da Agência Internacional de Energia Atômica. É só a gente fazer um cálculo muito simples. Nos Estados Unidos, existe... Só para a gente não ficar falando de coisas diferentes. Quando a senhora fala vida útil, o funcionamento contínuo. São alguns reatores nos Estados Unidos. Por exemplo, o nosso de Angra tem quanto tempo de vida útil? Pois é, o nosso de Angra, o projeto é de 1970, e o acidente de 3 Mile Island nos Estados Unidos foi acidente em 1979, o acidente de Chernobyl foi em 1986. Então, o projeto do reator Angra 1, Angra 2 é um projeto de 1970 e o Angra 3 será idêntico ao Angra 2. Quer dizer, uma tecnologia já envelhecida, vamos dizer assim? Talvez necessite de um projeto de assegurar mais a segurança, o que significa que a energia nuclear fica mais cara. Os cientistas fazem muita referência a forma como se armazena o material radioativo de Angra. Pois é. Então, esse é outro problema. O problema de rejeito nuclear, porque não tem solução em lugar nenhum do mundo. E o reator número 4 lá de Fukushima, um dos problemas foi esse combustível que foi exaurido, mas ainda muito quente, e que ele está guardado na piscina do reator porque não sabe onde guardar, porque não tem um depósito definitivo. E essa piscina provavelmente sofreu alguma rachadura e esvaziou. Aí o que aconteceu? As varetas que contêm o material radioativo provavelmente acabou pegando fogo e se a piscina está com alguma rachadura, como é que vai consertar se coloca água, não consegue o problema na unidade 4, professora, não foi exatamente isso que ocorreu, não. As usinas ficaram sem energia elétrica de sexta-feira até quinta-feira passada, ou seja, eles ficaram 6 dias sem energia elétrica e sem o diesel, que é o gerador que movimenta o sistema de refrigeração dessas piscinas. Essas piscinas, quando ficam sem refrigeração, elas até 15 horas, em 15 horas a temperatura da água chega em 80 graus Celsius. A partir de 80 graus Celsius, começa a evaporar e o nível de água começa a descer. A partir daí, esses elementos foram ficando descobertos. No caso da unidade 4, é bom lembrar que é o seguinte, o Japão, ele reprocessa elemento combustível. É verdade. O elemento combustível é retirado da piscina e é levado para um reprocessamento. Ele fica na piscina o tempo suficiente para decair
para o calor diminuir, a geração de calor diminuir, e a partir daí ficar transportável, né? Isso é o natural que é feito no Japão. O que ocorreu na unidade 4, a unidade 4, unidade 5 e unidade 6 estavam paradas de manutenção. Por coincidência, no reator 4, eles tinham tirado os elementos combustíveis do vaso de pressão, colocado na piscina, que é um procedimento que se faz em todas as usinas, para fazer a manutenção do vaso. É feita uma inspeção no vaso para ver se tem alguma rachadura, se tem algum componente quebrado, principalmente esse tipo de reator, em que as bombas ficam incrustadas no vaso. Então, qualquer manutenção que se faça ou inspeção que se faça nas bombas tem que ser retirado esses elementos combustíveis. E ocorreu isso, o terremoto de tsunami ocorreu nesse instante. Agora, essa questão da vida útil é que é importante porque define todo o modelo... Eu creio que deve ter algum engano, porque fazemos uma conta muito simples nos Estados Unidos, que ela citou como exemplo. Os Estados Unidos tem 104 usinas em operação, né? Há 20 anos, os Estados Unidos não constrói usina nuclear nenhuma. Há 20 anos. Estão todos bastante velhos. Há 20 anos. Estão chegando Se tem 104 usinas em operação. Então, elas têm mais de 20 anos de vida média. Concorda? Isso é um cálculo muito simples de fazer. Elas só construíram 104 usinas. Não se constrói usinas há 20 anos. Em geral, essas usinas têm interrupções longas? Ou não tem? A parada das usinas é uma parada de um mês, ou 25 dias. A cada quanto tempo? A cada ciclo, a cada um ano, a cada ano. E a questão dos Estados Unidos, 25 usinas já conseguiram a licença para extensão de vida, para mais 20 anos. Outras 25 já submeteram a apreciação da NRC, que é o órgão licenciador americano, e provavelmente vão conseguir até o final desse ano. Então, por que não se construíram mais usinas lá, sendo que a questão energética é fundamental para a estratégia americana? A questão dos Estados Unidos, em termos de energia, o consumo de energia elétrica quase que se estabilizou. O crescimento é muito baixo em relação, por exemplo, ao Brasil, né? O Brasil, nosso crescimento hoje, por demanda, é quase 4 mil megawatts ano. É quase 3 usinas do tamanho de Angra por ano que tem que entrar na rede. Nos Estados Unidos não tem esse crescimento. A professora Emilco aqui está balançando a cabeça aqui. Fala, professora. Porque a própria Angela Merkel disse que os reatores lá da Alemanha... A Alemanha tem mais reatores fechados do que em funcionamento. A Inglaterra, idem, tem mais reatores fechados do que em funcionamento. E a Angela Merkel disse que eles tinham conseguido prorrogar mais 15 anos e voltou atrás, dizendo nós temos que repensar na segurança das nossas usinas. Porque o problema, de fato, é o resfriamento. Quando o resfriamento deixa de funcionar por algum motivo, é a mesma coisa. É o que aconteceu com o reator de 3 Mile Island, aconteceu com o reator aqui, de Chernobyl. por exemplo, no Brasil, o resfriamento é feito a água, né? E num compartimento em separado. Essa água desse compartimento em separado, o vapor dela... como é que é feita a eliminação dessa água? Jogada no mar? Existe risco de contaminação? Tem circuitos diferentes. Tem um circuito onde passa pelo reator e tem um circuito secundário que não tem contaminação, que resfria aquela água. Sim. Então, são circuitos diferentes. Mas o problema é uma falha, por exemplo, na válvula ou alguma coisa que, por algum motivo... Se fosse pegar a sua área de segurança lá, se fosse pegar uma relação dos itens que você mais tem que prestar atenção, do primeiro ao quinto, quais seriam esses itens? É diferente do Japão que... É diferente, as nossas usinas são diferentes. Tem que se cuidado, nós temos que ter cuidado ao afirmar sobre segurança de usina. Falhou uma válvula, mas as usinas nucleares, elas são projetadas com várias redundâncias, justamente para que se um componente importante falhe em operação, ou a usina é desligada automaticamente pelo sistema de proteção do reator, sistema de limitação, que são sistemas automáticos que justamente evitam qualquer problema nas usinas. De vez em quando a gente ouve na imprensa, a Angra 2 desligou, mas ela foi desligada pelo sistema de segurança que detectou que algum componente não estava funcionando bem e por essa razão ela foi desligada, por uma questão de segurança.